desafiado tanto pela palestra do pastor Joer quanto do Ricardo, a fluidez deles em relação a comunicação, não no sentido negativo, né, mas no sentido positivo, a capacidade deles de sintetizar e colocar todas essas coisas relacionadas ao pós-modernismo. E eu queria entrar no aspecto mais pastoral possível da coisa. Vou ter que passar um pouquinho numa revisão do que Ricardo falou e mais alguns acréscimos. Naquilo que o Ricardo tocou, eu vou só tangenciar e vou passar, porque o tema meu é igreja e pós-modernidade, ou igreja na pós-modernidade. É quase impossível para vocês verem o que está escrito ali, mas é exatamente isso que está escrito, viu, gente? Igreja na pós-modernidade, está aqui. Ali está meu blog, se alguém quiser acessar. Todos os sermões meus eu escrevo, eu faço questão de escrever, me dá um pouco de trabalho, mas tem sido ótimo, né, porque eu coloco lá à disposição. Todo sermão que eu prego na minha igreja eu escrevo. E aí escrevo também as histórias de conversões, vidas que têm sido transformadas, artigos de boletim do jornal que eu escrevo para a cidade, também tudo eu coloco lá e faço isso, então, com uma produção muito boa. Eu gosto muito de escrever e é um negócio que me desafia muito. Hoje cedo mesmo eu estava terminando de escrever um artigo pela manhã aqui no hotel. E tenho também um material aí meu, que são os meus pendrives com sermões. Um rapaz da minha igreja resolveu compilar todas as séries de sermões que eu preguei em Gênesis, Eclesiastes, Cantares, Salmos, Provérbios, Marcos, Romanos, Efésios, Pedro, 1 de Pedro, Apocalipse. Ele fez uma compilação de tudo isso. Esse material, ele que faz esse material está disponível aí. É um pendrive com 540 mensagens. Então, você tem muita heresia para ouvir aí na estrada, né? Você vai ouvindo aí, vai, né, ouvindo heresia, e depois você conversa com o pastor seu aí, o pastor conserta tudo que a gente falar de errado aí. Mas está ali à venda na livraria também, caso você queira ter esse material também. Muitas pessoas estão sempre ouvindo palavra de Deus no caminho, tem que viajar, e isso abençoa muito. Então, um pendrive aí com 540 mensagens, pode procurar o Jefferson depois. Mas a minha preocupação é exatamente como igreja, nessa era pós-moderna, como é que nós podemos responder? E eu queria começar com o texto da primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. E eu queria ler com vocês o versículo 32. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 32. 12 e 32, desculpa. Primeiro Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Gente, é interessante esse texto. Davi está formando o seu núcleo básico de governo. Ele assumiu o reinado depois de Saul, e ele agora precisa colocar os aliados dele. São os cargos comissionados que ele tem para colocar, e ele então começa a nomear essas pessoas de sua confiança para trabalharem com ele agora na monarquia da qual ele é rei. E ele descobre ali no meio de Israel uns meninos, cara, curiosos, porque eles são de uma tribo apacadíssima, as tribos de Issacar. Você já viu alguma coisa que a tribo de Issacar tenha sacado no Antigo Testamento? Me conte um episódio relevante da tribo de Issacar. Não há nada. É uma tribo pagadinha, inexpressiva. Não é uma tribo de Levi, não é uma tribo de Judá, não é uma tribo de Benjamim, briguenta e autoritária. Não, é uma tribo apagada. Issacar é nebuloso aqui, não tem muita coisa. Mas o que aconteceu? Aqueles meninos, aparentemente escondidos ali no reinado, Davi tem uma percepção de que, e ele contrata, de uma canetada só, ele contrata 200 meninos, mais os seus auxiliares. Ou seja, ele inchou o governo dele, contratando esses caras, de uma vez só, aí assumindo 400, 300, 400, 500 funcionários na monarquia dele. Porque esses meninos tinham duas características marcantes.
Qual é a primeira característica deles? O que diz o texto aí? 1 Crônicas 12:32. Primeira característica deles aí. Eles eram conhecedores da época. Alguém tem outra tradução aí? Ok, está todo mundo com a revista atualizada. Mas é essa a ideia. Conhecedores da época. Esses meninos sabiam fazer a hermenêutica do seu tempo. Eles sabiam fazer leituras apropriadas em relação ao que estava acontecendo. E para mim, esse é o ponto de partida mais importante no ministério hoje. A sensação que eu tenho é a seguinte: nosso hino da mocidade, eu não sei se vocês ainda cantam o hino da mocidade presbiteriana, mas ele dizia mais ou menos o seguinte, vamos lá? Somos jovens do mundo. Ok? É só até aqui, vocês têm que acompanhar minha regência, gente. Vocês, né? Jovens no mundo velho pregando novos ideais. A sensação que eu tenho é que nós somos velhos no mundo novo pregando ideais antigos. Nós não estamos conseguindo ler o que está acontecendo. Nós não estamos conseguindo interpretar o que está acontecendo. Por quê? Porque o movimento é tão denso e tão, ao mesmo tempo, tão opaco, como a opacidade, que a gente não consegue fazer as leituras corretas. Então, se a igreja não se interpreta no seu tempo, se ela não sabe fazer a hermenêutica da história, ela corre um risco tremendo de se perder a sua relevância, perder o seu impacto, de se tornar uma comunidade tão distanciada da realidade que Robson Cavalcante disse que a igreja está tão distante da realidade político-social do Brasil, que se ela fosse arrebatada numa quarta-feira de cinza, as pessoas levariam muito tempo para descobrir que a igreja tinha sido arrebatada, porque as pessoas de fora iam dizer, não, eles são crentes, eles foram para o acampamento, é porque eles não voltaram, né? Faz tão pouca diferença, que se sair do mercado não vai mudar nada. Então nós precisamos fazer a hermenêutica certa da história. Que mundo é esse? Que sociedade é essa? Que geração é essa? E ao sabermos fazer, se soubermos fazer essa leitura, e essa é a razão pela qual Davi contrata esses meninos, porque eles sabiam fazer isso. Esses meninos, cara, sabem de TI. Esses meninos estão estudando offshore. Eles estão estudando inteligência artificial. Esses meninos estão estudando neurobiologia. Esses meninos estão estudando comunicação social, mídia digital. Eles estão estudando coisas que há pouco tempo atrás não caberia no nosso vocabulário. E provavelmente, para alguns de vocês, alguma coisa que eu falei aqui também não faz muito sentido. Mas o fato é de que esses meninos ali da tribo de Issacar, eles conheciam o tempo. Eles conheciam o tempo. E por conhecer o tempo, tem uma segunda característica dos filhos de Issacar. Qual é? Qual é a consequência de conhecer o tempo seu? Sabia o que Israel deveria fazer. Por quê? Porque a praxis pastoral da igreja, a ação pastoral da igreja, vai acontecer na medida em que nós fizermos as leituras corretas do que está acontecendo. Então, há um tempo atrás, eu vi num muro uma frase muito interessante, uma frase que alguém com muito boa intenção, e eu aprecio muito a boa intenção, essa pessoa que resolveu gastar tinta, colocando em muros, na beira da estrada, uma frase dizendo assim: Jesus é a resposta. Aí um gaiato veio e escreveu embaixo: qual é a pergunta? Se você não souber qual é a pergunta, como é que você responde? Os filhos de Issacar sabiam o que Israel deveria fazer, e Davi então disse: esses meninos eu quero perto de mim. Eu tenho estado cada vez mais surpreso e feliz vendo primeiro os pastores jovens, quando eles começam a assumir o pastorado. Cada vez que o tempo vai passando e eu ouço pregadores presbiterianos, meninos que estão saindo do seminário, pregando boa teologia, pregando com clareza a palavra de Deus,
com a apologética correta, eu vibro. Por quê? Porque Atos capítulo 13, versículo 36, a Bíblia diz o seguinte: tendo Davi servido a sua própria geração, adormeceu. Eu só posso servir a uma geração, eu não vou servir a próxima geração. Essa é a minha geração. Deus me chamou para esse tempo, e o meu tempo não acabou, e não vai acabar. Eu disse ao conselho da minha igreja que eu estou com 60 anos, aos 65 anos eu quero aposentar. Mas eu não quero aposentar no sentido de que eu paro de exercer pastorado, mas eu quero aposentar no sentido de que eu vou mudar a forma de fazer ministério. Por quê? Porque eu não posso entender que haverá um tempo em que eu posso dizer agora acabou. Por quê? Se Deus me colocar num leito de enfermidade, paralítico, por alguma questão da velhice, ali eu tenho que ser luz e tenho que abençoar a próxima geração. O meu sogro morreu aos 81 anos de idade. Sempre foi um pastorzão de ovelha, pastorzão mesmo. E aos 65 anos ele aposentou. Quando ele fez 81 anos, ao aposentar, ele chegou da igreja onde ele iria frequentar agora, ele mudou de cidade, chegou naquela igreja e disse ao pastor Sérgio Paulo, da PMT: Sérgio, eu estou aqui à sua disposição, eu quero servir aqui, não quero vínculo nenhum com a igreja oficial, eu já estou aposentado, eu quero saber só o seguinte: o que você quer que eu faça na igreja? Ele disse: pastor Samuel, a minha área de deficiência pastoral é visitação. Era exatamente o que meu sogro gostava de fazer. Ele disse: e tem uma reunião de oração também que é difícil de acompanhar, que é a reunião de oração dos homens, 6 horas da manhã. Era o que meu sogro gostava de fazer. E meu sogro começa a servir na igreja. Um dia o Sérgio disse: olha, o conselho da igreja resolveu dar um salário para você. Ele disse: eu não quero salário, porque esse salário vai me prender e eu não quero estar preso a nada, né? Aí o conselho disse: não, nós vamos dar um salário mínimo para o senhor, mas você não está preso a nada, você pode fazer o que o senhor quiser, né? E aí aconteceu, aos 81 anos de idade, ele foi ao hospital e fez exames de rotina. Ele era uma pessoa diabética, mas estava controlada. E o médico que o examinou disse para ele, depois de examinar todas as taxas que ele tinha, disse: reverendo Samuel, o senhor está com 81 anos e eu estou com 42. O senhor tem o dobro da minha idade, mas eu gostaria de ter as taxas que o senhor tem. Está tudo ótimo, a pressão está ótima, colesterol está ótimo, a glicemia está maravilhosa, está ótimo. Meu sogro vai para a porta do hospital e na porta do hospital ele tem um AVC hemorrágico e é levado de volta para o hospital. Então, moral da história: não confie em médico. Estou brincando, meu presbítero médico está aqui, né? Não confie em médicos, né? E aí, é interessante que o meu presbítero aqui, que é médico também, ele fica brigando com o médico o tempo todo. Ele é um indisciplinado, vou denunciá-lo aqui publicamente para ele aprender. Ele não gosta de ir nos médicos não, rapaz. Ele vai, quando ele adoece, ele vai nos médicos, ele fica tentando dizer para os médicos o que os médicos têm que fazer com ele. Então por que precisa de outros médicos, né? Já que ele resolve o problema todo? Vai lá, isso foi só um desabafo, tudo bem. Mas aí aconteceu, meu sogro morreu. Mas no dia anterior, ele tinha ido visitar um casal da igreja que estava desviado, afastado da igreja, e esse casal gostava muito do pastor Samuel, mas eles tinham tido uma briga com uma decisão do conselho, e eles ficaram insatisfeitos e eles se afastaram da igreja. O que aconteceu? Aquele casal foi visitado no dia anterior, e quando o meu sogro os exortou a voltarem para o caminho do Senhor, voltarem para a igreja, a amar a igreja, cuidar do outro pastor, e eles assumiram o compromisso de realmente retomar a vida comunitária, né? No outro dia, eles estavam, alguns dias depois, porque meu sogro ficou com quase uma semana na UTI, eles voltaram para a igreja dizendo assim: o último ato pastoral do reverendo Samuel foi cuidar de nós. Deus o enviou no último ato pastoral para cuidar da gente. E voltaram para a igreja. Em outras palavras, meu sogro produziu até o último dia da vida dele útil. Não é fantástico isso? Então eu estou vendo gente com 60 anos, 65 anos de idade, parando a vida. Rapaz, cadê a experiência de vocês, a riqueza de vocês, a preocupação com a nova geração? Ei, esquece! Não tem aposentadoria no reino, tá? Mas nós precisamos entender o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo? Para a gente saber o que a gente vai fazer. Para a gente saber o que a gente vai fazer. Os filhos de Issacar eram conhecedores do tempo e sabiam o que Israel deveria fazer.
A hermenêutica correta nos leva à praxis correta. A compreensão de mundo e do que está acontecendo vai nos ajudar a sermos mais efetivos e eficientes nos nossos ministérios, na nossa ação pastoral, no trabalho que fazemos, tá? Bem, passando rapidamente aqui, e certamente vocês, essa é a pergunta então, o que nós devemos fazer? Vamos lá, algumas características da pós-modernidade, bem rapidamente, porque eu não devo me gastar muito tempo aqui nessa coisa que Ricardo já fez também. Pluralismo significa o seguinte: existem várias ideias sobre o mesmo, vários conceitos sobre um mesmo ponto de vista. É uma sociedade plural, sociedade que aceita muitas interpretações sobre os mesmos fatos. Eu cresci aqui em Grupi, dos 9 aos 17 anos de idade, eu morei aqui nessa cidade, né? E daqui nessa cidade a gente sabia claramente, há 30 anos atrás, quais eram os valores sociais, familiares. E se um dos nossos sobrinhos, né, minha família era bem grande, né, 11 tios de um lado, 10 tios do outro, e se um de nós, sobrinhos, fizéssemos alguma coisa errada, um dos nossos tios sentava a mão na orelha da gente e dizia: é assim que tem que fazer, né? Por quê? Porque havia um conceito claro do que era verdade, uma hegemonia de pensamento. Esquece, não há mais essa hegemonia de pensamento. Um outro aspecto que eu colocaria aqui é o relativismo. Relativismo é você afirmar que tudo que você crê depende muito do ponto de vista que você tem. Desde o conceito hegeliano de que não existe verdade nem mentira, mas que você pode encontrar uma síntese entre a verdade e a mentira. Esse é o pensamento mais difundido na filosofia, mais difundido nas universidades. Você vai ouvir isso constantemente. A verdade não é o que é, a verdade é o que você acha que é. Sócrates dizia que a verdade é o que é, mas a sociedade moderna diz que a sociedade é aquilo que você acha que é verdade. Isso é relativismo. E eles afirmam: tudo é relativo, mas até mesmo a afirmação tudo é relativo, porque existe uma relatividade na afirmação tudo é relativo também, né? Então, essa é a realidade nossa. Um outro aspecto é o subjetivismo. O que é o subjetivismo? Os nossos filhos, a geração nova, acredita que a verdade não é externa a eles, a verdade está dentro deles. São eles que contêm a verdade. Isso vem muito dentro do pensamento do budismo. O budismo diz o seguinte: o budismo é uma religião sem Deus. Quem é Deus? O Deus é o encontro do seu próprio eu. Você então mergulha no seu interior e você encontra a divindade dentro de você. Você é o seu Deus, né? Do ponto de vista filosófico, no subjetivismo a gente diz exatamente o seguinte: nada desse negócio de dizer que a Bíblia é palavra de Deus e é autoritativa. Não existe autoridade sobre mim. O que eu percebo, o que eu sinto é exatamente o que me autentica. Então eu preciso de nenhuma verdade fora de mim. Josh McDowell afirmou que 85% dos nossos adolescentes da igreja creem exatamente isso aí. Então, é um negócio bem assustador. Já disse isso aí para vocês. Outra coisa, não vou entrar muito aqui, relacionamentos líquidos. Tudo não tem, tudo é passageiro. Existe uma obsolescência industrial, mas existe uma obsolescência afetiva, né? Então, os nossos relacionamentos podem ser transitórios, porque é assim que tem que ser, né? 50% dos casamentos das nossas igrejas hoje terminam em divórcio. Isso é estatístico. Sabe qual a diferença entre o divórcio do evangélico com o não evangélico em termos estatísticos? Nenhuma. Isso significa que valores do tipo assim, casamento é alguma coisa que possui uma sacralidade, ele não existe. E isso está subjacente na nossa forma de pensar. E nós temos que lidar com essa questão aí de uma forma muito profunda. Mobilidade social. E isso ajuda também essa questão do pluralismo. Nós somos pessoas que não moramos muito tempo no mesmo lugar. Nós somos pessoas que mudamos muito. Encontrei aqui com Nirlan e Raquel, né, que foram meus diáconos. E um dia eles disseram: estou indo embora. Como assim? Eu te autorizei a ir embora? Vocês vão embora como? Você é diácono da igreja aqui, né? Pastor, mas eu preciso ir, eu arrumei um trabalho fora. E lá, perdi Nirlan e Raquel. Foram embora, né? Aí eu estou tentando, cheguei aqui, eu soube que eles estavam aqui. Aí eu liguei para o Éder Luiz, um
um presbítero da nossa igreja em disponibilidade e disse: me arranja o telefone do Nirlan. Aí ele me arrumou o telefone de Brasília, porque o telefone que tinha era do Nirlan, não deu nem tempo para atualizar direito, já está em outro lugar. Isso é a realidade da juventude. Para vocês terem uma ideia, estatisticamente falando, a geração milenial vai mudar de trabalho ou de empresa até os 40 anos, em média, 9 vezes. Cada vez que você muda de empresa, há uma possibilidade de você mudar de local, de cidade. Então os meninos transitam, os jovens transitam, eles não têm residência fixa. Isso é ótimo de um lado e terrível do outro. O que é o terrível? Você perde liderança significativa da sua igreja assim. E liderança você não repõe rápido. Porque o cara que chega, ele tem um tempo de adaptação e até entender se é aqui que eu quero ficar. Como não existe fidelização doutrinária, você acha que o cara vai chegar e dizer assim: não, eu era da igreja presbiteriana lá e agora eu chego aqui, você é presbiteriano. Esquece. Não vai ser assim. Assim como o assembleano também não vai chegar aqui e vai dizer: eu sou assembleano, eu vou ficar na Assembleia de Deus. Ele pode até bater na Assembleia de Deus. Se ele não se identificar com o discurso, com a proposta da igreja, ele não vai ficar lá. A mobilidade social ajuda em que sentido? De que nós precisamos estar atentos às pessoas que estão em movimento e amarmos essas pessoas e cuidarmos dela. Quando a igreja recebe bem, acolhe bem, as pessoas estão chegando, isso significa que quase sempre elas vão ficar na nossa comunidade. E alguém disse o seguinte, presta atenção na estatística. Alguém disse o seguinte, que a pessoa vai ter 10 minutos, em 10 minutos ela vai decidir se ela vai ficar na sua igreja ou não. Se ela chegar na sua igreja e não gostar de cara, ela não vai ficar na sua igreja, esquece. Então, todo cuidado é pouco na abordagem litúrgica, na recepção, em tudo que você faz na comunidade, a forma como você recebe, a forma como você... A recepção é fundamental na vida da igreja, e nós precisamos pensar nisso aí, para acolher as pessoas. Bem, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, eu espero ter tempo para poder falar sobre isso aí. Você vai me dar um sinal aos 10, quando faltar 20 minutos, você me fala 20, se eu não ouvir, você fala de novo 20, ih rapaz, escreveu agora, o negócio está chique ali, tá? Depois você me fala 10, depois você me fala 5, tá? Vamos lá. Envelhecimento da população. Nós estamos com uma área maravilhosa, Deus nos deu uma propriedade, foi uma coisa de milagre mesmo. Nós estávamos comprando uma área para construir um templo maior na nossa igreja. Nós compramos 7.500 metros quadrados na saída da Brasil Sul, em Anápolis. Estávamos muito felizes, porque é um terreno numa visibilidade, uma acessibilidade muito boa e tal. E um presbítero da nossa igreja entrou e falou: pastor, vamos trocar aquela área para uma área maior? Que a gente tem mais espaço, para mais estacionamento. Eu falei: rapaz, o negócio é muito complicado. Estou achando tão bom esse terreno aqui, 7.500 metros quadrados. A área que nós temos hoje na nossa igreja não chega a 1.500 metros quadrados, toda ela. E aí eu estou tão feliz com aquele espaço. Ele disse: não, mas é uma área maior, a gente pode trocar um lote, os nossos lotes que valem mais, por uma área maior, 20 lotes, né? E ele foi, descobriu um cara lá, e quando ele começou a falar do projeto, esse cara era amigo dele, e falou: mas me fale mais do projeto. Não, é porque a gente quer ter projeto social, cuidar de menino, cuidar da cidade, cuidar de escolas e tal, tirar os meninos das drogas. E aí o cara ricaço lá ouvindo esse negócio, ele disse: cara, eu tenho uma área, mas não vou vender para vocês, não, eu quero doar essa área para vocês. E ele resolveu doar para nós uma área de 111 mil metros quadrados dentro da cidade. Só que é um clube extinto. Ele tem 4 piscinas, 5 campos de futebol oficial gramado, 4 quadras de concreto, né? Um pesque solte, onde eu ia pescar muito, e Deus devia olhar e dizer assim: você não sabe a surpresa que eu espero para você. Eu e minha esposa íamos nesse pesque solte, né? Um lago artificial, um auditório, uma cozinha. Acho que estou faltando algumas coisas aqui. Pensa num lugar mágico. Deus nos deu essa área. Deus nos deu essa área. E nós estamos agora pensando o que nós vamos fazer. Aí o pessoal diz: vamos fazer uma escola aqui? Vamos fazer a escola Sistema Mackenzie? Falei: joia, esse negócio é bom e tal, mas ficar competindo com a Couto, que já é uma escola, de repente pode ser uma opção e tal. E tem uma coisa que está batendo na minha cabeça, eu vou ter que colocar isso para a minha liderança, mais cedo ou mais tarde. O que eu gostaria de fazer ali não era nada disso. Eu queria fazer um nursing home. O que é um nursing home? É um lugar que acolhe pessoas idosas, não asilo, não é asilo, não é um lugar para você jogar velho, não. É um lugar para pessoas que chegam ali e que querem viver com cuidado, tem saúde ainda, mas não querem viver com os filhos, e tem condições financeiras para pagar alguma coisa, uma prestação em torno de 3 a 4 mil reais de alimentação e manutenção ali. Não é um hospital,
não é para as pessoas idosas que não querem morar com os filhos. Isso é um conceito americano muito claro, muito comum. Por quê? Porque eu estou percebendo cada vez mais a necessidade de tratar dos velhos da igreja, porque são pessoas cada vez com maior potencial financeiro, pessoas com muito preparo intelectual, pessoas com disponibilidade de tempo. E se essas pessoas foram encorajadas, e esse é o grande desafio que eu tenho hoje na minha igreja, porque eu tenho um grupo de pessoas com mais de 60 anos que não sabem o que fazer mais. Como encorajar esses caras a entenderem? O discipulado tem que continuar, tem que continuar cuidando. Mas não sou presbítero agora, mas não estou mais. Interessa, meu querido, o reino de Deus está aí, vamos discipular, vamos cuidar dessa geração. Nós não podemos perder esses meninos não, né? Então a gente precisa aproveitar esse potencial que nós temos, que é o envelhecimento da população. Bem, nas entrelinhas, o pessoal já matou a charada. No fundo, eu não estou pensando nos velhos, nada da igreja, cara. No fundo, é uma autodefesa. Eu estou pensando em mim mesmo, por isso que eu quero um nursing home. Estou brincando, viu, gente? Mas é uma possibilidade, sim. Vamos lá. Pragmatismo. A geração moderna diz o seguinte: esse negócio funciona. Isso é terrível, às vezes, com a fé. Esse negócio funciona. Mas eu escrevi um artigo algum tempo atrás, publicado no CTPI, e eu vou dar uma palestra ali na região de Ceres para o pessoal da Igreja Cristã Evangélica. E eu fiquei surpreso, porque a Igreja Cristã Evangélica pegou esse artigo meu chamado Pragmatismo Cristão, né, onde eu estou questionando um pouco da ineficácia da plantação de igreja e dos ministérios, né? Que a gente fica sempre, pragmatismo é coisa utilitarista, não sei o quê, papapá. Mas o Tim Keller faz uma pergunta muito interessante. Ele diz, no livro dele, Igreja Centrada, que é um livro, é um clássico, que se você não tem, como pastor, você teria que ter esse livro aí, tá? Mas o Tim Keller, ele faz logo de cara uma pergunta interessante. Como é que nós deveríamos avaliar os nossos pastores? Como o pastor deveria ser avaliado? Por serem fiéis ou serem pessoas de sucesso? Óbvio, a resposta já está na tua cabeça. Nós não queremos gente de sucesso, nós queremos gente fiel. Mas ele diz, por que nós não usamos uma terminologia bíblica ao invés de fazer essa dicotomia entre uma coisa e outra? O apóstolo Paulo diz, a minha estada entre vós não foi? Não foi? 1 Tessalonicenses? Infrutífera. Paulo está dizendo, o meu ministério teve frutos. Então, às vezes, ao invés de a gente brigar com pragmatismo, dizer, né, e a gente fica usando umas coisas, dizendo, não, mas nós não podemos ser pragmáticos, né? Aí, tudo que é prático, a gente acha que é pragmático, no sentido utilitarista, filosoficamente falando. E a gente nunca utiliza as ferramentas positivas para tornar um ministério mais eficiente, como uma dinâmica pastoral, uma abordagem pastoral, um culto mais leve, uma abordagem mais aproximada da comunidade e dessa realidade que nós vivemos. Vamos lá. Consumismo. A geração moderna é burguesa. Esses meninos da sua igreja não gostam de coisa ruim. Aliás, eu vi há um tempo atrás uma história interessante, diz que mulher adora carinho e detesta barata. Adora carro carinho, hotel carinho, presente carinho e detesta barata, roupa barata, comida barata. Mas isso é uma característica dessa geração, uma geração que busca. Olha que lugar, rapaz, eu estava aqui lembrando, esse lugar onde eu estou aqui era a sala de escola dominical antiga, né? Foi aqui nesse espaço, eu acredito que deve ter sido exatamente aqui nesse lugar, territorialmente falando, que aconteceu uma das cenas mais impressionantes da minha vida, na história familiar minha, né? A minha mãe, que, como eu disse ontem, ela adora crianças assadas e fritas, né? Na frigideira. Ela tinha que cuidar das crianças aqui. E tinha os meninos encapetados aqui nesse negócio, rapaz. Esses meninos que vinham para cá e davam um trabalho para minha mãe, que já não gostava de menino, né? Um dia ela estava ensinando uma música, um corinho antigo que dizia assim: certa vez um pastor num cantinho parou, muito, muito triste a pensar, sua igreja era fria, sua alma vazia, não tinha o que dar, né? Encontrou um guri, um engraxate, né? Ajoelhado, e ele disse: não, levanta aí, meu filho. Ele disse: não, de joelho é melhor. Aí começa, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, de joelho é melhor. E aí ela pediu os meninos para cantar a música, e os meninos entenderam outra coisa que a minha mãe tinha ensinado, né? Ao invés de cantar, encontrou um guri ajoelhado no pó, os meninos começaram a cantar, encontrou um gorila ajoelhado no gai, né?
Nesse lugar, exatamente aqui, ó, territorialmente falando. Encontrou um gorila ajoelhado no gai. Então vai entender um negócio desse aí, né? Mas a geração nossa não gosta de coisa mal feita, né? E se a sua igreja está descuidada em relação a isso aí, precisa repensar. Geração virtual. Um segredo aqui para vocês. Vocês não sabem, mas vou contar. Eu até receio em contar essas coisas, mas a gente precisa dizer isso, porque a igreja às vezes é desavisada. O que acontece é o seguinte, cara: quando os meninos nascem hoje, os médicos colocam um chip na cabeça deles. Eles já nascem chipados. É por isso que um menino de 3 anos sabe mais de computador do que você de 60. É ou não é verdade? Tá? Um dia desse, um amigo meu mostrou uma fotografia de papel para o filhinho dele de 3 anos. Quando ele pegou a fotografia de papel, olha o que ele fez. Se você riu é porque você tem menos de 40. Se você não riu é porque você tem mais de 40, porque você não entendeu o que eu contei, né? É que ele já pega no tablet hoje, ele abre a imagem. Ué, é assim que a gente faz, né? Então, essa geração é a geração virtual. Como é que nós vamos comunicar o evangelho para esses meninos? Que tipo de abordagem metodológica nós vamos adotar? Que tipo de preocupação a gente pode ter? Vamos lá, já estão me cortando o tempo aqui, ó. Olha esse negócio aí, pastor chato, fica aí me reprimindo. Vamos lá. Experiencialismo. A sociedade atual, ela é uma sociedade da experiência. Você entrou muito nesse aspecto aqui, Ricardo, porque a geração diz o seguinte: antigamente a gente dizia, eu penso, logo eu existo. A geração atual não fala isso não. A geração diz o seguinte: eu senti, portanto é verdade. Olha que abordagem terrível, perigosíssima, mas é isso que é a realidade hoje, tá? Eu tinha uma historinha para contar para você, mas o Wagner chato fica aí atrapalhando meu tempo aí. Misticismo, não vou entrar nesse aspecto, né? Mas assim, você não tem uma geração ateia hoje. Você tem uma geração plural na religiosidade, né? As pessoas creem demais. O problema é que creem em tudo, estão abertas a tudo, né? Você crê em ET? Não? Pois eu tive uma vez na minha igreja que ela conversou com vários ETs lá em Brasília. Ia lá, é mulher ricaça. Ela era esposa do Coriolano Fagundes, que foi entrevistado na Página Amarela como um dos caras da linha dura do DOI-CODE, né? Essa mulher, Marisa Cabral Fagundes, escreveu um livro em que ela relata as experiências de ET. E ela se converteu. Ela se converteu e escreveu um outro livro. O que acontecia? Ela saía para Brasília e encontrava com ET, subia em nave, amigas dela transavam com ETs e tal, não sei o quê. Quando ela se converteu, ela ainda no processo da conversão ali, ela continuou indo para esses lugares. Sabe o que aconteceu? Nunca mais nenhum ET apareceu. Sabe qual a leitura que a Marisa Cabral Fagundes fala? Ela diz assim: ET é uma distração. Quem se preocupa com extraterrestre não pensa em Deus mais. Olha que sacada dela, né? Negócio interessante. Ela diz: nunca mais vi esses trem. Nunca mais vi, tive essas alucinações malucas aí, mas é um traço dessa geração. E urbanização, uma geração que está cada vez mais voltada para a cidade. Mesmo os caras que trabalham na roça, meu irmão tem fazenda aqui em Doeré, se você não colocar internet, você não tem funcionário trabalhando na roça hoje mais, sabia disso? Tenta contratar um funcionário, ele pergunta: tem televisão? Tem televisão, já seria um problema. Tem jeito de acessar o WhatsApp? Não, então não vou não. Pronto, acabou, né? Os caras que trabalham hoje nas suas empresas, nas suas fazendas, eles trabalham com computação. Eles entram em máquinas hoje, algumas colheitadeiras aí custam 2 milhões de reais. O cara precisa de um baita tratamento, porque o mundo urbano é assim. Quando a pessoa não vem da roça para a cidade tem que ir até lá, né? Bem, isso traz para nós algumas implicações. Vamos lá, é aqui que eu queria entrar. 8 características da igreja relevantes. Primeira característica que eu diria é o seguinte: a igreja relevante é uma igreja acolhedora, sem preconceito. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar a santidade. Eu diria aqui, se eu não coloquei, eu diria acolhedora e santa, está lá, mas sem preconceito. Nós não podemos mais ficar julgando as pessoas, porque as pessoas chegam para a igreja e elas têm piercing, ou elas têm tatuagem, tá? Ou elas chegaram aqui
e estão vindo de uma vida pregressa ou de um divórcio, arrebentadas, né? Como é que nós vamos acolher essas pessoas? Acolher como Jesus Cristo acolheu. Jesus foi chamado em Mateus 11:25 como amigo de publicanos e pecadores, com a identificação profunda com as pessoas. Mas Jesus nunca negociou a santidade, nunca. E uma igreja hoje que tem esse tipo de regulamento, né, de usos e costumes, e começa a trabalhar nessa linha aí, ela vai perder muito a possibilidade de entender essa geração aí. E essa geração está cada vez mais bizarra. Eu tenho muitos exemplos aqui para contar, mas não tenho tempo. Vamos lá. Segunda característica: espiritualidade contagiante. O que é isso? A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que em cada alma havia o quê? Temor. Uma outra tradução diz que em cada alma havia espanto. Mas sabe qual é a ideia mais interessante daquele texto? É que, na verdade, eu gostei muito da tradução da Nova Versão Internacional em inglês, que dizia assim: em cada alma havia O, A-W-E, é uma interjeição inglesa, O, pronuncia-se O. Era aquele tipo de coisa que as pessoas chegavam e diziam: oh. Se a igreja de Cristo não tiver essa espiritualidade do O, a gente fica perdendo alguma coisa. Há um tempo atrás, um rapaz espírita começou a namorar uma menina da igreja. Menina também que não tinha muito compromisso, nem nada, nem era membro mais da igreja, mas estava lá os dois. Um dia e ela queria levá-lo para a igreja, mas ela também não queria ir para a igreja. Aquela coisa maluca da geração moderna. Mas ela queria estar lá na igreja, porque o namorado dela era espírita. Um dia eu preguei, ele virou ela falou: vamos embora. Ele disse: eu não posso sair daqui agora. Eu tenho que gerir esse negócio aqui agora. Eu preciso pensar no que eu acabei de ouvir. Isso aqui é muito sério, tá? Na minha igreja eu tenho todos os domingos um momento pentecostal. Vocês vão se escandalizar comigo. Todo domingo um momento pentecostal. Eu chamo as pessoas para frente da igreja e digo: vem cá para a gente orar. As pessoas da igreja vêm, mulheres da igreja piedosas vêm, se aproximam daquelas pessoas que estão chegando, gente com aflição. Presbíteros chegam, abraçam as pessoas, cuidam. Sabe por quê? Isso contraria a liturgia protestante? Eu aprendi isso com a reverenda Dail Sandoval, pastorzão lá em Brasília, quando fui pastor auxiliar dele. Não, absolutamente nada. Mas o que acontece? Gente, o que tem acontecido é que pessoas têm encontrado resposta e alegria no coração, naquele momento devocional, naquele momento de oração, que nós como comunidade oramos. Às vezes a gente prega um baita sermão, um sermãozão técnico, um sermãozão bem feito, uma boa estrutura homilética, mas a gente nunca chega no coração das pessoas com a mensagem do Evangelho. Alguém pergunta: você faz apelo na sua igreja? Eu falo: todo culto eu faço apelo. Mas você faz apelo para levantar a mão e vir para frente da igreja? Não, não faço, nunca fiz isso na minha igreja. Aliás, para não dizer que nunca, talvez em alguma ocasião ou outra. Mas o geral da minha igreja você não vê isso. Mas eu estou apelando o tempo todo para a conversão, para a santidade, para a vida com Deus. Eu creio que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de apelo ao coração do pecador, para que ele entenda a sua realidade e o perigo que ele corre se não receber Jesus no coração. E isso tem que impactar o coração. Essa semana eu tive, há 15 dias atrás, tive uma experiência fantástica. Fui na igreja falar para um grupo de líderes da igreja presbiteriana renovada na região de Jaraguá, o presbitério deles. E um cara me procurou e disse para mim: você foi pastor em Formoso? Eu fui pastor aqui em Formoso, Goiás. Não Formoso do Araguaia, mas Formoso, Goiás. Eu disse: fui. Em que tempo? Eu falei: em 1981. Ele disse: então é você mesmo. Eu falei: ok. Então sou eu mesmo o quê, né? Ele disse: cara, a Elci, a filha do Vavá, eu estava interessado nela. E ela queria me levar para a igreja, mas não estava interessado na igreja. Eu fui lá ouvir a mensagem. E cheguei lá, o senhor estava pregando, o senhor era um garotão. Eu tinha 21 anos de idade na época, era pastor ordenado com 21 anos de idade. Ele disse: eu ouvi a palavra de Deus naquele dia, e eu voltei para minha casa. Eu tinha medo de atravessar a rua e o carro me bater e eu morrer. Eu tinha medo de ir para o inferno. Eu nunca mais mudei. Eu nunca mais esqueci disso, e eu voltei para o Evangelho. E hoje sou um presbítero da igreja. Gente, quando o Evangelho atinge o coração, isso é espiritualidade contagiante. É uma coisa que contagia o coração. E essa geração é uma geração aberta a esse tipo de coisa, tá?
Vamos mais um ponto, porque nós temos aqui, culto celebrativo. Esse é um ponto mais controverso que eu tenho em todas as vezes que eu falo em concílios, sínodos, e toco nesse assunto, o pessoal pula lá em cima. Culto celebrativo, culto é reverente, culto é louvor a Deus. Aí eu falo, rapaz, interessante, eu olho aqui nos Salmos e eu vejo uma igreja alegre, rapaz. Celebrar com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico. E se você começa a pensar na expressão judaica de adoração, era uma expressão litúrgica bonita. O que a gente faz? A gente transforma os nossos cultos achando que a reverência ela é contrária à celebração. Aí um dia eu vou assistir um casamento de uma amiga minha, está sendo feito por um pastorzão, e o pastor Jair Francisco, o padreco, muito desbocado, estava do meu lado, e a gente assistindo o casamento daquela menina que era amiga nossa. Terminou de assistir o casamento dela, o casamento tinha sido tão maçante, tão frio, tão presbiteriano, tão ortodoxo, tão né? Que aí ele virou para mim, já cutucou do lado desse, acabamos de assistir o funeral da Belinha. Rapaz, qual é o ponto de celebrar a Deus no nosso culto, de uma liturgia? O pessoal pergunta, sua liturgia pentecostal? Nem de longe, eu não sou pentecostal. A sua liturgia é calvinista? Nem de longe, meu filho. Esse negócio aí de fundamentalismo, e esse negócio aí de achar que calvinismo tem a ver com a liturgia, estou fora desse negócio, sabe? Eu não sei se o Gilberto Eringer citou corretamente, e eu estou atrás dessa frase de Calvino e nunca encontrei, por isso que eu estou questionando o Gilberto, mas ele escreveu isso na Fides Reformata. Ele disse que a liturgia, ele disse que Calvino teria afirmado que a liturgia emerge do povo. Vocês que são mais exegetas aí, né? Eu nunca vi isso em Calvino, tá? Mas diz que a liturgia está lá na Fides Reformata, né? Eu estou doido para encontrar com o Gilberto para perguntar isso aí, né? Eu adoraria ouvir isso de Calvino, mas nunca ouvi, né? Mas a liturgia emerge... Hã? Eu acho que é influência sua, Ricardo. Eu tenho certeza desse negócio. Você influenciou negativo. Você está entendendo o ponto? Gente, liturgia é expressão comunitária de um povo em adoração, né? Então, eu acho que essa coisa do culto celebrativo precisa ser entendido por nós nessa nova geração. Nós estamos com uma crise tremenda com esse negócio aí, tá? Mas vai lá, depois vocês podem discutir isso aí com o Ricardo mais de perto, porque eu fui o Ricardo que influenciou o pensamento do Gilberto lá, então eu não tenho nada a ver com isso. Busca de excelência. Quanto tempo nós temos aí? 10 minutos, vamos lá. Busca de excelência. Deixa eu falar um pouquinho sobre excelência. Meu pai, conheci de muitos de vocês aqui, pelo menos geração mais velha. Meu pai, homem iletrado, cabeça boa, inteligente, não é bobo não. Já velhinho, está agora com 85 anos, né? Mas algum tempo atrás eu ligava para ele e perguntava: pai, como é que foi o culto ontem? Ele dizia assim: o pastor não preparou o sermão. Eu já ouvi o pastor pregando aquela mesma coisa que ele pregou ontem, mas já pregou melhor, porque ontem ele não estudou. Você acha que um cara da roça, ele é bobo? Não, o fato de não ter formação acadêmica não significa que seja um cara bobo. Um pastor foi numa determinada, no novo campo dele, e tinha uma congregação longe, e ele foi, estava ameaçando chuva, mas era coisa de 17 quilômetros de distância da casa dele. Ele foi lá, e chegou lá na igreja, só tinha um camponês abrindo a porta da igreja, o único crente que apareceu no culto naquela noite. Era um culto de meio de semana. E ele entrou, e pastor novo, inexperiente, disse: o que eu faço aqui agora? Só tem um crente aqui, né? E perguntou: irmão, o que eu faço? Aí o pastor disse: olha, de pastorado, o camponês disse: olha, de pastorado eu não entendo não, mas de ovelha eu conheço. Quando eu vou para o curral e tem uma ovelha, eu dou comida para ela. Legal, né? Aí ele foi lá e pregou um sermãozaço, 45 minutos de sermão, liturgia compacta, e o cara lá sozinho ouvindo ele, né? Aí terminou e falou: o que você achou? Ele disse: pastor, de pregação, essas coisas eu não entendo muito não, mas de ovelha, de gado eu conheço. Quando eu vou dar comida para uma ovelha, para uma vaca, ou para um boi, eu não dou, se tem só uma vaca, eu não dou comida para 100 vacas não, só dou para uma. Gente, faça o seu culto bem feitinho. A palavra é essa aqui:
Faça o seu culto direito. 80% da sua comunidade você pega no domingo à noite. Você vai preparar um negócio mal feito? Seja inteligente. Prepare o seu sermão, pense o seu sermão. Estude o seu sermão. Mas não é estudar para trazer uma enxurrada de coisas pesadas, não. Para pensar como é que esse culto pode ser bonito. Pensa na sua liturgia. Rapaz, eu tenho ido em lugares que vou te dizer, eu padeço numa liturgia. Pensa num trem mal feito. Se eu fosse visitante, eu não voltava nunca nessa igreja. Vai pensar num negócio ruim. Aí o cara diz, não, mas a minha igreja não temos recursos, não temos dinheiro, não temos gente que toca. Se eu pudesse dizer para você onde você vai priorizar, priorize na sua liturgia e faça um culto bem feito. Uma coisa bonitinha, redonda. E esse negócio de aviso demorado que ninguém aguenta. Pastor, meu filho, pastor prolixo é uma desgraça num culto. Sabe? Ele gasta 25 minutos para comunicar uma coisa que ele poderia comunicar em 1 minuto e meio. Ele não é inteligente. Ele quer falar, ele acha bonito estar com o microfone. Na minha igreja, eu não chamo presbítero para participar da liturgia. E eu tenho presbíteros na minha igreja que são muito bons, muito competentes. Mas por quê? Por um princípio que há muito tempo atrás eu adotei. Eu de vez em quando chamo um ou outro para fazer uma leitura bíblica, fazer uma oração. Gente que eu sei que vai fazer uma oração apropriada e vai fazer uma leitura. Rapaz, você pega um cara gaguejando aqui, lendo mal um texto aqui que ninguém está entendendo o que ele está falando, e você coloca ele lá na frente, está todo mundo ansioso, você está suando porque o cara não consegue ler, mas ele é presbítero da igreja, tem que ler, ele é presbítero, tem que participar da liturgia. Que negócio, onde é que nós inventamos esse negócio? Se ele é bom, use isso aí. Você sabe ler, oração na igreja. Tem umas irmãs na minha igreja que vão orar, oram 15 minutos. Eu falo, não dá para orar no púlpito, não é hora, né? Mas há pessoas que colocam na minha igreja, algumas irmãzinhas para orar. Rapaz, pensa numa oração abençoada, ungida, aquele negócio bonito. Ministro de louvor adora fazer oração na igreja. Ele não sabe nem orar e não ora. Aí ele fica, e ministro de louvor pregando na igreja. Índio, aí você conhece bem esse negócio, esse métier seu. Ministro de louvor pregando na minha igreja. Na minha igreja eu falo o seguinte, gente, quem prega sou eu. Você vai ministrar o quê? O louvor. Então você canta e eu prego. Você entendeu? Mas eu queria ler um texto da Bíblia. Então você fala para mim qual é o texto. Eu vou incluir na liturgia e nós vamos ler esse texto aqui como parte da liturgia. Porque tem ministro de louvor que cada cântico dele, ele gasta 5 minutos para explicar o cântico e ele não explica nada. Ele quer falar. Então você dá microfone para algumas pessoas, meu filho, ele não sabe como fazer mais não. Você mata o seu culto. Excelência. Pense em excelência. Departamento infantil. Se o departamento infantil da sua igreja está mal feito, esquece, você vai perder os membros futuros da sua igreja. Porque ninguém. Aí você fala a questão de dinheiro. Não é. Nós estamos aqui numa igreja de periferia de Gurupi. Teoricamente é uma igreja que não tem tantos recursos. Mas olha que coisa bonita. Não dá gosto chegar aqui? Ver tudo bonito, um painel bonito. Isso aqui, alguém pensou nisso aqui, gente, ó. Alguém pensou nisso aqui, ó. Alguém pensou nesse tapete. Alguém pensou para fazer coisa bonita. Olha lá na porta, né? Tem flores, né? Ou seja, alguém está pensando a igreja. Quem é que anda pensando? Se você não cuidar do seu departamento infantil, se você não cuidar do seu culto, se você não faz cultos com excelência, você vai perder os próximos membros possíveis na sua comunidade. Não é porque você tem teologia ruim, não. O Augusto Nicodemos escreveu um artigo chamado 10 motivos que pastores conservadores têm igrejas minúsculas. Se você nunca leu, você tem que ler. Aí eu encontrei com o Augusto e falei, Augusto, obrigado por aquele texto. Porque se eu tivesse escrito aquele texto, eu teria sido mandado fora da igreja presbiteriana do Brasil. Mas foi você que escreveu, está tudo certo, né? Ele diz, rapaz, Samuel, você não sabe a dor de cabeça que eu tenho com aquele artigo, rapaz, não me fala isso não, né? Mas vocês estão entendendo? Ele está questionando, por que a gente diz que porque temos uma teologia boa, as pessoas não vêm? Não há outros fatores que a gente deve considerar? Uma abordagem pastoral mais simpática, um envolvimento mais comunitário, uma coisa mais alegre, mais envolvente da comunidade. Nós não podemos pensar de outra forma? Tá? Então, faça as coisas com excelência. Ninguém é bobo. Nobody is fool, como diz o inglês, né? Então, ninguém é bobo, para com isso, tá? Vamos lá, mais um ponto, 8 características. Liderança comprometida.
Se nós não tivermos uma liderança comprometida, a sua igreja não vai passar da sua liderança, meu irmão, porque nenhuma comunidade vai além dos seus líderes. Se os seus presbíteros são infiéis no dízimo, você pode estar certo que a igreja vai ser assim. Se os seus diáconos são pessoas que têm comportamentos espirituais frágeis, você pode estar certo que a sua igreja vai ser assim. A igreja, ela é liderança e influência, e nós precisamos ter lideranças comprometidas. Não adianta você tentar levar a sua igreja para orar se os seus presbíteros não vão orar na quarta-feira. Eles não vão orar. Então nós vamos fazer uma reunião de oração só dos presbíteros aqui. Essa ideia, eu brigo com ela constantemente lá no meu conselho. Quando fala, vou fazer uma reunião só dos presbíteros. Por quê? Porque algum tempo atrás nós tínhamos uma reunião de oração na quarta-feira à noite. Os presbíteros não apareciam. Eu perguntei para eles por que eles não apareciam. Eles disseram, nós não aparecemos porque quarta-feira à noite é impossível para nós, por causa do trabalho. Ótimo, que horário é bom para vocês? Quarta-feira, 7h30 da manhã. E eu detesto acordar cedo. Acordo 7h30, estou lá na reunião de oração. No princípio, nós tínhamos 3 presbíteros orando com a gente. Hoje nós não temos nenhum. E faz 5 anos que não tem nenhum. Tá? Aí eles querem fazer reunião de oração. Eu falei, mais uma? Para eu ir e vocês não irem? Não vou não. Tá? Vem orar com a comunidade. Vem orar com a comunidade. Tá? Então, se você é presbítero de igreja, tem que orar com a sua comunidade. Você é diácono da sua igreja, vai orar com a sua comunidade. A gente quer que a igreja ore, mas não ora. Né? Você acha que a sua igreja vai? Não vai. Não vai. Nenhuma igreja vai além da sua liderança, tá? Outro ponto, igreja que ama a sua cidade. Toda igreja tem que descobrir como é que nós podemos servir melhor a comunidade onde nós estamos. Essa semana eu gastei uma energia brutal com 2 escolas de periferia da nossa igreja, da Associação Bom Samaritano. Encontrei com o deputado estadual, fomos com o deputado federal estadual na Secretaria da Educação em Goiânia, envolvi vereadores, porque nós estamos com 2 escolas que tem mais de 50 anos lá. Agora o governo quer acabar com o convênio. Então uma luta tremenda, rapaz, isso consome um tempo. Porque aí eles resolveram, não, nós queremos estadualizar a escola. Ok, estadualizar significa que o Estado laico vai entrar aqui agora, eu não tenho mais direito. É mais ou menos isso aí. Eu falei, não quero não. Eu quero abençoar a cidade, mas eu quero a contrapartida. A escola nossa é para ministrar o evangelho nesses meninos, então não vai fazer isso, tá? Então estão lá na briga de conceitos, de valores, não sei o quê, né? Negócio complicado. Mas você está entendendo? Como é que você pode servir? E presta atenção, eu sei que vocês têm uma maravilhosa escola aqui. Isso é bênção, viu, gente? Isso aqui é bênção, é serviço comunitário. Essas crianças, esses jovens, adolescentes, vêm na mão de vocês. Isso é cuidado com a cidade. Vocês não vão poder resolver todos os problemas. Não estou dizendo que toda igreja tem que ter escola, não. Mas a gente precisa descobrir como é que nós podemos entrar na cidade e abençoar a cidade. Vamos mais um ponto aqui. Eu sei que o meu tempo, se não acabou, está faltando só 1 minuto, mas vamos lá. A igreja que fale bem de si mesma. Outra característica de igrejas relevantes nessa geração pós-moderna é uma igreja que fale bem de si mesma. A sua igreja fala bem dela? Porque existe igreja com moral alta e tem igreja com moral baixa. Existe igreja com alta autoestima e existe igreja com baixa autoestima. Sabe o que acontece com a igreja com baixa autoestima? Elas começam a viver um estilo novelesco de crítica de si mesma, e aí desencoraja uns aos outros, desencoraja a geração que vem, e desencoraja a cidade, porque a cidade ouve falar de que a igreja não vai bem. Você chega em Anápolis hoje e pergunta assim: qual é a igreja que é séria na palavra de Deus hoje? Qualquer pessoa de qualquer igreja vai dizer: a igreja presbiteriana central é a igreja séria nisso aí. Vai dizer. Tem referência, sabe? Referência aqui da palavra. Mas a minha igreja gosta dela. É interessante, os membros da minha igreja gostam dela. E eles são os melhores propagandistas dela. Eles falam bem da igreja. E sabe o que está acontecendo? Por causa disso, por causa de termos um conselho afinado, de termos amizade no nosso conselho, de termos uma igreja que está em paz, as coisas estão andando bem. Ela tem uma igreja cheia de problemas. Ela não é uma igreja idílica, perfeita, nada. Nós enfrentamos lutas morais, divórcio, lutas de oração, temores, medos, insegurança, né? Tudo isso. Mas o que está acontecendo?
A nossa igreja tem crescido e as pessoas perguntam: por que a sua igreja está crescendo? Eu falo: eu não sei, mas talvez eu saiba. A nossa igreja está em paz, é isso aí. A nossa igreja é uma igreja alegre, ela está cheia de projetos, está desenvolvendo projetos, está abençoando. E isso que acontece, faz a igreja crescer. Eu estou há 17 anos na Igreja Presbiteriana Central de Anápolis. Nós nunca tivemos um ano com menos de 60 novos membros sendo recebidos. Nos últimos 3 anos nós recebemos mais de 100 membros, todos os anos. Tá? A nossa igreja tem crescido. E se você perguntar qual é o programa evangelista da sua igreja, eu digo: não sei. Eu não sei. O pastor que me substituir, se não for o Lucas que está lá comigo, ele vai olhar para o meu ministério e vai dizer: rapaz, mas o Samuel é uma bagunça. Eu nunca me senti tão perdido em liderança como estou hoje. A igreja foi crescendo e a gente não sabe o que fazer, né? Aquele tanto de coisa acontecendo, maravilhosa, abençoada, e crise também no meio, problemas. Essa semana tive que sentar lá, uma reunião pesada para discutir um projeto para a cidade que não deu certo, estava tudo aí enviesado, não estava seguindo a filosofia, aí vai dizer para o cara que não vai dar, e tem que desmarcar compromisso, coisa que foi comprada está errada, né? Mal comunicado, mal comunicação, e a gente tem que lidar com esses negócios aí, tá? Mas uma coisa interessante, a minha igreja fala bem de si, e as pessoas ouvem e elas querem ir para nossa igreja por causa disso. Há um ditado em inglês que diz o seguinte: ninguém compra um bilhete para o Titanic. Sabe, ouviu falar do Titanic, o navio que afundou, que nem Deus poderia afundá-lo, na primeira viagem inaugural ele afundou. Ninguém compra um bilhete para o Titanic, porque ninguém quer entrar em projeto falido. Mude a moral seu no seu pastorado. Mude o moral seu na sua cidade, da sua igreja. Deixa aí quem quer ir, mas sonhe com quem fica. Acredite que Deus está querendo te dar uma igreja forte, abençoada, mas tem que ter uma filosofia de gente que está olhando para a igreja e falando bem de si mesmo, tá? E por último, vamos lá, pastorados sólidos e longos. Eu aprendi no meu seminário, e eu ouvi isso várias vezes de professor dizendo assim: pastor não pode continuar muito tempo na igreja, porque ele acostuma com a igreja, e a igreja acostuma com ele, é um problema. Eu estou cada vez mais convencido de que pastorados sólidos e longos são a solução para igrejas hoje. Óbvio, eu entendo que há pastores aí que não têm condição de ter pastorado sólido e longo, vou te dizer por uma razão. Porque há pastores que nunca emplacariam no mercado de trabalho. Eles são lentos, são indispostos, são desencorajados, são desanimados, são descrentes. Esses caras aí, rapaz, o mercado de trabalho não aguentaria eles. E às vezes eu sei, a igreja sofre tremendamente com isso, com pastores que não arregaçam a manga, não entenderam ainda todo o desafio que tem. E a igreja não aguenta mesmo, manda embora, não tem chance. A coisa está cada vez mais complicada, né? Mas o que faz as igrejas crescerem são pastorados sólidos e longos. Eu estou absolutamente convencido que boa parte do crescimento da nossa igreja hoje em Anápolis se dá exatamente por isso. Existe uma referência pastoral. E as pessoas que conhecem a minha referência pastoral dizem: ok, essa igreja é uma igreja sólida, né? E aí tem a liderança sólida, uma liderança abençoada. E isso, meus queridos irmãos, faz com que as nossas igrejas sejam igrejas mais efetivas onde elas estão. Então, pastorados sólidos e longos ajudam. A estatística média de igrejas que crescem nos Estados Unidos, eu cito sempre os Estados Unidos porque eu não tenho estatística do Brasil, mas os pastorados têm em média 23 anos. 23 anos. Então nós precisamos de gente que plante o pé e diz: essa igreja aqui é minha, eu estou aqui com a minha liderança, eu amo essa cidade, eu amo esse lugar aqui, Deus vai me dar um ministério abençoado aqui, frutífero, aqui com a minha liderança, nós estamos juntos aqui nesse negócio e vamos caminhar juntos, tá? Ok? A gente para por aqui que o nosso tempo já foi. Deus abençoe.